É um exclusivo da CMTV. O Benfica tem 20 milhões de euros reservados para contratar um guarda-redes. Keylor Navas é a hipótese mais forte para assumir a baliza benfiquista na próxima época. O Futebol Clube do Porto vai avançar por Buffon, que é o alvo prioritário para a baliza. Iker Casillas está prestes a terminar a carreira, mas pediu mais tempo para anunciar a decisão. A CMTV sabe que Jorge Mendes está afastado do processo de Bruno Fernandes. O superagente está concentrado nas negociações por João Félix. Boa noite. Andrea Pinamonti é o alvo número 1 do Benfica para o lugar de João Félix no ataque. A SAD do Benfica já prepara a saída de Félix e Pinamonti é visto como o sucessor ideal. O internacional sub-20 italiano tem contrato com o Inter, mas esta época jogou por empréstimo no Frosinone. O Benfica propôs um empréstimo com opção de compra no valor de 15 milhões de euros. O Inter, por sua vez, quer que o valor da opção de compra suba para os 20 milhões. Recordo que, tal como avançámos aqui num exclusivo da CMTV e do Jornal Record, o Futebol Clube do Porto tentou o empréstimo do jogador italiano. Agora é o Benfica que entra na corrida por Andrea Pinamonti. É um exclusivo da CMTV. O Benfica tem 20 milhões de euros reservados para gastar num guarda-redes. O Clube da Luz quer garantir um titular para a baliza e, por isso, está disposto a fazer um investimento que chegue aos 20 milhões de euros, isto juntando a transferência aos salários. Contratar um guarda-redes indiscutível neste verão é considerado prioritário na Luz. Depois da tentativa falhada por Silesen, o Benfica tem em Keylor Navas o alvo que se segue. E sobre o processo de Keylor Navas, está muito próximo de ficar fechado. A hipótese de Ruben Dias ser incluído no negócio pelo guarda-redes também está em cima da mesa. O comentador da CMTV, André Ventura, avançou que o Benfica estará disposto a oferecer ao internacional costarriquenho um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros por época. Navas chegou a ser apontado ao Futebol Clube do Porto, que, entretanto, saiu da corrida pelo guarda-redes de 32 anos. O Benfica já terá fechado o acordo com a Alianza Lima para a contratação do jovem extremo Kevin Quevedo. A notícia está a ser avançada pela imprensa peruana, que garante que o jogador de 22 anos vai custar cerca de 1.800.000 euros ao Clube da Luz. O Benfica terá apresentado no início do mês uma proposta inferior e aumentou agora cerca de 500.000 euros, valor que terá sido suficiente para convencer os dirigentes do Alianza Lima. É mais um exclusivo da CMTV. Sálvio já está na Argentina e o empresário do extremo tem uma reunião marcada com o Boca Juniors. Segundo apurou a CMTV, o representante do jogador do Benfica vai reunir-se na próxima semana com Nicolás Burdisso. O diretor desportivo do Boca já tinha confirmado os contactos com Sálvio. O clube argentino pretende oferecer ao Benfica 50% do passe de Cristian Pavón como parte do pagamento pelo extremo de 28 anos. Pavón joga na mesma posição que Sálvio e com 23 anos já é internacional argentino. A CMTV sabe que Jorge Mendes foi afastado das negociações para a transferência de Bruno Fernandes. O facto de estar concentrado na transferência de João Félix terá sido o motivo que levou o Sporting a afastar o superagente português do negócio de Bruno Fernandes. Os responsáveis leoninos pretendiam uma ajuda extra nesta fase em que o clube necessita de fazer um encaixe financeiro significativo para equilibrar as contas e poder ir ao mercado. Jorge Mendes representava os interesses do Sporting nas negociações com o Manchester City. A transferência acabou por cair devido à intransigência de Frederico Varandas, que exige 70 milhões de euros pelo internacional português.
Gianluigi Buffon está a caminho do Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição já deu indicação à SAD Portista que o guarda-redes de 41 anos é a opção prioritária para substituir Iker Casillas na baliza. O Futebol Clube do Porto está disposto a fazer um esforço financeiro para contratar o internacional italiano, que recebia 5 milhões de euros limpos por ano no Paris Saint-Germain. Em declarações ao Jornal Record, o agente do guarda-redes confirmou que houve uma abordagem do Futebol Clube do Porto. O salário é a principal dificuldade para a contratação do guarda-redes italiano. Quanto a Iker Casillas, veio fazer um ponto de ordem em relação ao futuro. É ele próprio quem vai anunciar o fim da carreira quando entender que chegou a hora. Depois de ter sido avançado que o guarda-redes vai terminar a carreira e manter-se na estrutura do Futebol Clube do Porto, o espanhol recordou um post que tinha feito no Twitter há um mês, no qual dizia, e passo a citar: haverá um dia em que terei de me retirar, deixem-me anunciar essa notícia quando chegar o momento. Por agora, tudo tranquilo. Casillas voltou a publicar esta frase e explicou que a situação se mantém. O Real Madrid desistiu da contratação de João Félix. O diretor-geral do clube, José Ángel Sánchez, garantiu ao jornal A Bola que o avançado de 19 anos não faz parte dos planos do Real Madrid. Por outro lado, Félix tem via aberta para transferir-se para o Atlético Madrid. O conselheiro da direção do Atlético, Miguel Ángel Marín, confirmou à imprensa espanhola a saída de Griezmann para o Barcelona. Com a transferência do internacional francês, o Atlético encaixa 120 milhões de euros, precisamente o valor da cláusula de rescisão de João Félix. Ainda assim, a proposta do clube espanhol foi de 60 milhões de euros, mais 20 por objetivos. Proposta essa que foi rejeitada por Luís Filipe Vieira, que não abdica dos 120 milhões. E o Benfica já encontrou um alvo número 1 para a sucessão de João Félix. Trata-se de Andrea Pinamonti. A SAD do Benfica já prepara a saída de Félix e Pinamonti é visto como o sucessor ideal. O internacional sub-20 italiano tem contrato com o Inter, mas esta época jogou por empréstimo no Frosinone. O Benfica propôs um empréstimo com opção de compra no valor de 15 milhões de euros. O Inter quer que o valor da opção de compra suba para os 20 milhões. Recordo que, tal como avançámos aqui, num exclusivo da CMTV e do Jornal Record, o Futebol Clube do Porto tentou o empréstimo do jogador italiano. Agora é o Benfica que entra na corrida por Andrea Pinamonti. É visto como o sucessor de João Félix, apesar de o processo do jovem avançado do Benfica ainda não estar também decidido. É este o ponto de partida da nossa Ligador, com o Carlos Barbosa da Cruz na encarnação, o Jaime Antunes e também connosco, a partir dos estúdios da CMTV do Porto, o Vítor Pinto. Uma boa tarde, boa noite já aos 4. O Jaime Antunes, começamos com este nome, Andrea Pinamonti. Vê neste jogador as capacidades que existem já em João Félix ou não? Antes de mais, boa noite a todos. Enfim, não sei, não faço a mínima ideia, nunca ouvi jogar e, portanto, não tenho uma opinião formada sobre o jogador, mas admito que se os observadores do Benfica têm essa, com certeza estão documentados sobre isso. É um jogador internacional para as camadas jovens de Itália, portanto não é uma seleção qualquer, terá com certeza qualidades. Substituir o João Félix parece-me, enfim, não é especialmente fácil, porque dadas as qualidades que ele demonstrou nesta segunda volta do Campeonato Português, dada a sua capacidade quer técnica, quer a sua facilidade de fazer golo, que é uma das coisas que, enfim, há já muito avançados, sobretudo os avançados que jogam mais livres, mas depois aquela facilidade de fazer golo que o João Félix demonstrou, não será com certeza fácil encontrar um jogador que tenha essas características exatas, mas obviamente que isto também é um jogador muito jovem e com certeza será uma aposta de futuro nesse aspecto, se concretizar, como é óbvio, não é? Porque nós também temos que relativizar todas estas notícias, porque às tantas o Benfica já tem para aí alguns 50 jogadores contratados ou sob contratação, não é? E as coisas, como sabemos, não serão assim, com certeza, não é? Este interesse em Andrea Pinamonti, que até já tinha sido um alvo do Futebol Clube do Porto no Encarnação, mostra também que o Benfica dá já como perdido o João Félix neste mercado, e quando digo perdido, como vendido. Boa noite a todos. Mariana, cada vez que venho aqui à quinta-feira, estou sempre desejoso que já venha com a venda de João Félix, que começámos a falar aqui em janeiro deste ano, quando ele começou a marcar os primeiros golos. Venho desejoso que a venda já tenha sido consumada e concretizada. O que é facto é que, apesar de me dizerem que há 3 clubes que têm propostas em cima da mesa, quer dizer, convenhamos uma coisa, ele tem uma cláusula de rescisão, são 120 milhões.
Se alguém já tivesse querido comprar João Félix e batido, punha os 120 milhões na mesa e fazia o acordo com João Félix, as coisas já se tinham resolvido. O que é facto é que até à data ainda não houve ninguém que o fizesse. Por isso, para mim, quer dizer, esta questão do João Félix dá pano para mangas, evidentemente, e dá pano para discussões. Agora, o que é facto é que a realidade é esta. João Félix é jogador do Benfica e ainda continua a ser jogador do Benfica. E por isso, até que me provem o contrário, no dia em que baterem a cláusula de rescisão, que já disse que seria uma grande venda para o Benfica e uma grande projeção para o futebol nacional, eu levantava-me daqui a abraçar o Jaime, todos a dizer que parabéns, conseguiste uma grande venda, a maior venda de sempre das equipas portuguesas. Até agora mantém-se no Porto. E por isso, enquanto isso não acontecer, quer dizer, isto são Rodriguinhos, tudo bem que pode haver um interesse, até pode haver um interesse como avançado em alternativa a Félix, quer dizer, se o Benfica encaixar dinheiro noutros jogadores, e muito dinheiro noutros jogadores, pode ser uma alternativa credível, evidentemente, mas ainda é um miúdo, quer dizer, isto é tudo muito bonito, mas apostar em jovens de 20 anos, 20 e poucos anos ou 19 anos, não é garantia, por exemplo, para ter um sucesso imediato na Liga dos Campeões que o Benfica tanto quer apostar este ano, ou presumivelmente tanto quer ir mais para a frente na Liga dos Campeões este ano. Por isso, pronto, são opções, eu diria que são opções do Benfica e são legítimas e haja qualidade. Há uma coisa que eu sei de certeza, é que de facto das três equipas, Porto, Sporting e Benfica, têm bons olheiros e conseguem fazer boas contratações. Carlos Barbosa da Cruz, sabendo que João Félix está na porta de saída, também com a dúvida sobre o valor, os 120 milhões, se vai ou não a ser batido, mas este será um problema para o Benfica neste mercado, encontrar um sucessor, vendo que já está à procura de um? Boa noite, Mariana, boa noite a todos. Bom, dá a ideia que se o Benfica anda à procura de um substituto para o João Félix é porque assume que o João Félix irá sair, porventura não pelos 120 milhões, mas que a OPV que está em curso terá o seu desfecho e que, portanto, o João Félix sairá, no fundo, no corolário desta enorme operação de marketing que tem sido desenvolvida e que nos massacra todos os dias. Quanto ao Pinamonti, eu não conheço, confesso a minha ignorância, mas há aqui um fenómeno extraordinário que eu não consigo explicar, que é a falta de adaptação dos jogadores italianos ao campeonato português. O Benfica teve o Cristante, que não fez grande coisa em Portugal e que depois brilhou em Itália. O Aquilani veio para o Sporting credenciado como jogador de seleção e no Sporting passou relativamente despercebido. A única referência que eu tenho de um jogador italiano a brilhar em Portugal foi o meu saudoso De Franceschi, que, como sabem, integrou a equipa do Sporting quando ganhou o campeonato em 99. O Micoli no Benfica também fez um... Mas foi uma passagem efêmera. E fez gol. Portanto, há sempre ali alguma dificuldade de adaptação, não sei bem a razão, e, portanto, se, por exemplo, o Buffon vier para o campeonato português, eu acho uma ótima notícia, porque dá alguma elevação, traz nomes sonantes para o campeonato e ajuda, digamos, a prestigiar e a torná-los conhecidos. Portanto, o significado deste rapaz que o Benfica anda a tentar encontrar é claramente um sinal de que as coisas do outro lado já estarão encaminhadas para a venda do passe do João Félix, não é a interpretação que eu faço. Este nome, Vítor Pinto, André Pinamonti, avançámo-lo aqui num exclusivo da CMTV e do Jornal Record. Também cá estavas como um alvo do Futebol Clube de Porto. Neste momento, pelas informações que tens, o Porto continua nessa corrida ou não? Não, o Futebol Clube do Porto avaliou a situação, como acontece muitas vezes, e depois até desmentiu, dizendo que já não estaria interessado. Okay. Mas esse é o tipo de manobras que agora estão em voga. Este tipo de situações de empréstimos, jogadores como André Pinamonti, têm a ver com diluir o risco. Ou seja, um jogador como este, precisamente por ser jovem, ao chegar emprestado por uma época, permite que a equipa não se comprometa de imediato com a aquisição do seu passe e possa avaliar o seu rendimento. O André Pinamonti é uma figura de proa das seleções jovens italianas, quer no Campeonato Europeu Sub-19 Portugal venceu, quer sobretudo agora no Mundial de Sub-20, e mesmo no Frosinone, não tendo feito uma época por aí além, o facto é que a avaliação interna do Inter foi muito positiva em relação à prestação que ele teve na Série A. E depois queria frisar isto, eu entendo muitos comentários que ouvimos, e saúdo os outros participantes do programa, mas há um aspecto fundamental aqui,
que é, em determinadas alturas, os clubes têm alguma... Para conseguirem talentos deste tipo, têm que os conseguir agarrar numa fase prematura de desenvolvimento. É isso que está a acontecer com o interesse do Benfica em Pinamonti. Daqui a pouco vamos dar também mais informações sobre esse interesse e mais notícias exclusivas sobre o mercado de transferências. É seguir uma curta pausa nesta ligadora. Até já. O Benfica já procura um sucessor para João Félix e Andrea Pinamonti é o alvo número 1 do Clube da Luz. A SAD do Benfica já prepara a saída de Félix e Pinamonti é visto como o sucessor ideal. O internacional sub-20 italiano tem contrato com o Inter, mas esta época jogou por empréstimo no Frosinone. O Benfica propôs um empréstimo com opção de compra no valor de 15 milhões de euros. O Inter quer que o valor da opção de compra suba para os 20 milhões. Recordo que, tal como avançámos aqui, no exclusivo da CMTV e do Jornal Record, o Futebol Clube do Porto tentou o empréstimo do jogador italiano. Agora é o Benfica que entra na corrida pelo jovem avançado. É um exclusivo da CMTV. O Benfica tem 20 milhões de euros reservados para gastar num guarda-redes. O Clube da Luz quer garantir um titular para a baliza e, por isso, está disposto a fazer um investimento que chegue aos 20 milhões de euros, isto juntando a transferência aos salários. Contratar um guarda-redes indiscutível neste verão é considerado prioritário na Luz. Depois da tentativa falhada por Silesen, o Benfica tem em Keylor Navas o alvo que se segue. E está próximo de garantir esse alvo. Keylor Navas está muito perto do Benfica, sabe a CMTV. A hipótese de Ruben Dias ser incluído no negócio pelo guarda-redes está também em cima da mesa. O comentador da CMTV, André Ventura, avançou que o Benfica estará disposto a oferecer ao internacional costarriquenho um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros por época. Navas chegou a ser apontado ao Futebol Clube do Porto, que, entretanto, saiu da corrida pelo guarda-redes de 32 anos. Peja vai jogar no Fenerbahçe na próxima época. A imprensa turca avança que o médio do Benfica vai deixar a Luz e assinar um contrato válido por 3 épocas com um salário a rondar 1.800.000 euros. O Fenerbahçe vai pagar ao Benfica cerca de 3 milhões de euros para levar o médio sérvio, que perdeu espaço na equipa benfiquista. O Benfica já terá fechado acordo com o Alianza Lima para a contratação do jovem extremo Kevin Quevedo. A notícia está a ser avançada pela imprensa peruana, que garante que o jogador de 22 anos vai custar cerca de 1.800.000 euros ao Clube da Luz. O Benfica terá apresentado no início do mês uma proposta inferior e aumentou agora cerca de 500.000 euros, valor que terá sido suficiente para convencer os dirigentes do Alianza Lima. É mais um exclusivo da CMTV. Sálvio está na Argentina e o empresário do extremo já tem uma reunião marcada com o Boca Juniors. Segundo apurou a CMTV, o representante do jogador do Benfica vai reunir-se na próxima semana com Nicolás Bordiço. O diretor desportivo do Boca já tinha confirmado os contactos com Sálvio. O clube argentino pretende oferecer ao Benfica 50% do passe de Cristian Pavón como parte do pagamento pelo extremo de 28 anos. Pavón joga na mesma posição que Sálvio e com 23 anos já é internacional argentino. A CMTV sabe que Jorge Mendes foi afastado das negociações para a transferência de Bruno Fernandes. O facto de estar concentrado na transferência de João Félix terá sido o motivo que levou ao afastamento do superagente português do negócio de Bruno Fernandes. Os responsáveis do Sporting pretendiam uma ajuda extra nesta fase em que o clube precisa de fazer um encaixe financeiro significativo para equilibrar as contas e poder ir ao mercado. Jorge Mendes representava os interesses do Sporting nas negociações com o Manchester City. A transferência acabou por cair devido à intransigência de Frederico Varandas, que exige 70 milhões de euros pelo internacional português.
O Futebol Clube do Porto vai mesmo avançar para Gianluigi Buffon. Sérgio Conceição já deu indicação à SAD Portista que o guarda-redes de 41 anos é a opção prioritária para substituir Iker Casillas na baliza. O Futebol Clube do Porto está disposto a fazer um esforço financeiro para contratar o internacional italiano que recebia 5 milhões de euros limpos por ano no Paris Saint-Germain. Em declarações ao Jornal Record, o agente do guarda-redes confirmou que houve uma abordagem do Porto. O salário é a principal dificuldade para a contratação do guarda-redes italiano. Casillas veio colocar um ponto de ordem em relação ao futuro. É ele próprio quem vai anunciar o fim da carreira quando entender que chegou a hora. Depois de ter sido avançado que o guarda-redes vai terminar a carreira e manter-se na estrutura do Futebol Clube do Porto, o espanhol recordou uma publicação que fez no Twitter que há um mês, na qual dizia, e passo a citar, haverá um dia em que terei de me retirar. Deixem-me anunciar essa notícia quando chegar o momento. Por agora, tudo tranquilo. Casillas voltou a publicar essa frase e explicou que a situação se mantém. Marega pode estar a caminho do Liverpool. O nome do avançado portista tem sido apontado nas últimas horas ao campeão europeu. O interesse do Liverpool foi notícia na imprensa inglesa e no site Footmercato, especializado no mercado de transferências. O avançado maliano já mostrou vontade de sair para a Inglaterra. West Ham, Wolverhampton e Leicester já mostraram interesse em Marega, mas nenhum clube se aproximou do valor exigido pelo Futebol Clube do Porto. A SAD portista está disposta a vender o avançado neste verão, mas quer encaixar um valor próximo da cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Voltamos a Andrea Pinamonti, que é neste momento o principal alvo do Benfica para o lugar de João Félix. A SAD do Benfica já prepara a saída de Félix e Pinamonti é visto como o sucessor ideal. O internacional sub-20 italiano tem contrato com o Inter, mas esta época jogou por empréstimo no Frosinone. O Benfica propôs um empréstimo com opção de compra no valor de 15 milhões de euros. O Inter quer que o valor da opção de compra suba para os 20 milhões. Recordo que, tal como avançámos aqui num exclusivo da CMTV e do Jornal Record, o Futebol Clube do Porto tentou o empréstimo do jogador italiano. Agora é o Benfica que entra na corrida pelo jovem avançado. Uma corrida na qual, Vítor Pinto, já aqui disseste que o Futebol Clube do Porto já não está. Quanto ao Benfica, quais é que são as hipóteses reais que tem para garantir este jovem avançado? O projeto que o Benfica coloca em cima da mesa penso que pode ser muito apelativo para Pinamonti. Um jogador jovem como este precisa, acima de tudo, de um palco onde possa demonstrar ao nível sénior as qualidades que já tem demonstrado, sobretudo nas seleções jovens italianas. E esta temporada é decisiva para Pinamonti crescer como jogador. No Inter de Milão ainda será muito cedo, o próprio Inter está receptivo a colocar o jogador por empréstimo. Isso é que leva os clubes portugueses, que estão sempre atentos a estas oportunidades, também a fazer contactos, e há agentes que são especializados neste tipo de ligações. A partir do momento que o Foco do Porto aponta as agulhas para outros alvos, o Benfica tem aqui uma oportunidade, como dizia há pouco, de diluir o risco. Um jogador com a qualidade de Pinamonti, com a projeção de Pinamonti, mesmo chegando por empréstimo, permitam ao Benfica fazer aquilo que é fundamental num clube português, nas circunstâncias destas, que é ter a capacidade de decisão do seu lado. Havendo uma cláusula de opção de compra do passe, mediante o rendimento do jogador, mediante até a atenção que suscite no mercado, o clube português terá sempre a oportunidade de acionar a compra do passe e poder até beneficiar financeiramente com isso no futuro. É uma situação que interessa a todas as partes e acho difícil que nesta fase, olhando à quantidade de clubes italianos que estavam interessados em Pinamonti, estavam interessados sim, mas não dão a possibilidade que o Benfica seguramente vai colocar sobre a mesa, que é ter o apuramento direto para a Champions e muito provavelmente oferecer a Pinamonti a probabilidade de ocupar o espaço que João Félix na temporada passada teve no esquema de Bruno Lage. Avançamos agora com a baliza do Benfica, com o exclusivo da CMTV. O Benfica tem 20 milhões de euros reservados para gastar num guarda-redes. O Clube da Luz quer garantir um titular para a baliza e, por isso, está disposto a fazer um investimento que chegue aos 20 milhões de euros. Isto juntando a transferência aos salários. Contratar um guarda-redes indiscutível neste verão é considerado prioritário na Luz. Depois da tentativa falhada por Silesen, o Benfica tem em Keylor Navas o alvo que se segue.
e está próximo de garantir essa contratação. Keylor Navas está perto da luz, sabe a CMTV. A hipótese de Ruben Dias ser incluído no negócio pelo guarda-redes está também em cima da mesa. O comentador da CMTV, André Ventura, avançou que o Benfica está disposto a oferecer ao internacional costarriquenho um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros por época. Navas chegou a ser apontado ao Futebol Clube de Porto, que, entretanto, saiu da corrida pelo guarda-redes de 32 anos. Quanto ao Benfica, Vítor Pinto, estes 20 milhões que têm reservados para um guarda-redes serão suficientes, pelo que sabes, para garantir Keylor Navas? Mariana, toda a gente neste defeso quer um guarda-redes de Champions. Toda a gente que está envolvida ao mais alto nível na Europa quer guarda-redes com grande qualidade. É um problema que é comum a Futebol Clube Porto, pelo caso de Casilhas, ao Benfica, porque entende que deve melhorar a qualidade das opções que tem na baliza. O que se passa é que Keylor Navas fez o mercado saber que queria ter um vencimento de 7 milhões de euros a partir da próxima temporada, libertando-se do Real Madrid. Ainda veremos em condições se será feita essa desvinculação do Real Madrid, mas atirou para cima o salário, para os 7 milhões de euros. É uma realidade que era completamente incomportável para o Futebol Clube do Porto, por exemplo, por muito que, obviamente, o clube estivesse atento à situação de Navas e também porque havia uma questão de timing de não poder ser fechada nenhuma situação sem Casilhas definir o seu futuro. Esta entrada em cena do Benfica é muito interessante em termos de atenção ao mercado. É evidente que André Ventura, ao lançar esta notícia, também pretende que seja dado um sinal mediático de que o Benfica está realmente interessado em Keylor Navas e sensibilizar o jogador para esse desafio que o Benfica lhe oferece, que é a Liga dos Campeões, e é a titularidade de uma baliza importante no cenário europeu também. Daqui a pouco também vamos olhar para a baliza do Porto, mas para já olhamos para o ataque do Benfica, que já terá chegado a acordo com o Alianza Lima para a contratação do jovem extremo Kevin Quevedo. A notícia está a ser avançada pela imprensa peruana, que garante que o jogador de 22 anos vai custar cerca de 1.800.000 euros ao Clube de Luz. O Benfica terá apresentado no início do mês uma proposta inferior e aumentou agora cerca de 500.000 euros, valor que terá sido suficiente para convencer os dirigentes do Alianza Lima. O quão próximo está este jogador de ser reforço do Benfica, Vítor Pinto? É um tipo de mercado muito apelativo para os clubes portugueses. Eu não creio que, por exemplo, que o Benfica esteja a pensar em Quevedo. É o tipo de jogador que basta ao Benfica querer verdadeiramente fechar o negócio, pelas informações que tenho. É o tipo de jogador há muitos jogadores deste tipo que são oferecidos ao mercado português. Penso que é o tipo de jogador que os clubes portugueses procuram para fazer crescer, para integrar nas suas estruturas. Creio que dificilmente o Benfica vai colocar em cima de Quevedo a responsabilidade de ser imediatamente um dos principais jogadores no plantel principal. Será, sobretudo, um jogador com talento, com potencial, com capacidade de evolução para Bruno Lage poder desenvolver. E dado o relativo baixo custo que implicam neste tipo de movimentações, trata-se sobretudo de fazer algo que os clubes portugueses são muito fortes, que é chegar primeiro a este tipo de talentos e poder desenvolver estes jogadores para depois conseguir então encaixes interessantes que têm acontecido ao longo dos anos com jogadores de muita qualidade. Para alguma coisa ainda se dizia na CMTV estes dias que o Benfica, jogadores com menos de 21 anos, que atenção, o estudo não se referia apenas a jogadores formados no Seixal, mas jogadores também contratados e vendidos antes dos 21 anos. Continuamos nas alas do Benfica, agora com o exclusivo da CMTV. Sálvio, neste momento já está na Argentina e o empresário do extremo tem uma reunião marcada com o Boca Juniors. Segundo apurou a CMTV, o representante do jogador do Benfica vai reunir-se na próxima semana com Nicolás Burdiço. O diretor desportivo do Boca já tinha confirmado os contactos com Sálvio. O clube argentino pretende oferecer ao Benfica 50% do passe de Cristian Pavón como parte do pagamento pelo extremo de 28 anos. Pavón joga na mesma posição que Sálvio e com 23 anos já é internacional argentino. Esta hipótese, Vítor Pinto, de ser incluído Cristian Pavón neste negócio pode ajudar a desbloquear as negociações entre Benfica e Boca Juniors por Sálvio? Pavón é um extremo da moda do futebol argentino. Praticamente todos os grandes clubes europeus têm estado atentos à evolução de Pavón. Augurava-se até que já tivesse saído o ano passado para o futebol europeu. A sua permanência durante esta época na Argentina e, sobretudo, neste momento, ainda não estar garantido o seu salto para o futebol europeu, até acaba por ser surpreendente em face do protagonismo que tem na realidade argentina.
teremos que ver todos os contornos do negócio. Eu percebo que a partir do momento que o Sálvio tem interesse de regressar ao Boca Juniors, o Benfica, se puder conseguir aqui um negócio apelativo com o Pavón, não ficará a perder na perspectiva se trata de um jogador que dado ao Sálvio que temos visto, por exemplo, na época passada, Pavón não vai ficar atrás certamente em termos de rendimento, ficará muito próximo e é um jogador com margem de progressão e sobretudo que vai certamente ter mercado dadas as perspectivas de evolução a partir do momento que chegar ao futebol europeu. É uma excelente aposta para o Benfica, não tenho a certeza se esta situação troca de 50% do passe será mais indicada para se fazer o negócio. Agora, qualquer possibilidade de chegar primeiro a Pavón, que é um jogador pelo qual o Boca Juniors está a pedir verbas altíssimas, fala-se em 13 milhões para o Futebol Clube Porto, por exemplo, mas as verbas normalmente andam pelos 15. Trata-se de um jogador que é valioso neste momento, é um jogador com grande potencial, que já tem qualidade, mas que sobretudo tem muito mercado e poderá ser um bom produto para em 2, 3 anos no máximo dar o salto e permitir um bom encaixe a quem contratar. O nome de Pavón vai estar em cima da mesa, recordo, na próxima semana, numa reunião que já está marcada entre o empresário de Sálvio e o Boca Juniors. Avançamos agora com o ataque do Benfica, ainda, mas na posição de ponta de lança e com um alvo prioritário. O presidente do Real Madrid confirmou que está a negociar com o Benfica a ida de Raúl de Tomás para a Luz. Segundo o jornal A Bola, Florentino Pérez confirmou as negociações à margem da apresentação de Jovic. Já o diretor-geral do Real Madrid, José Ángel Sánchez, revelou que está a negociar diretamente com Luís Filipe Vieira e que o negócio se pode fazer entre os 20 milhões e os 25 milhões de euros. O Valência também está na corrida pelo avançado e caso os espanhóis cheguem aos valores do Benfica, o Real prefere negociar com os compatriotas. Há muito que este jogador, Vítor Pinto, é visto como um alvo prioritário para o Benfica, sabendo que Luís Filipe Vieira está a liderar este processo. Parece-te que vai haver fumo branco por Raúl de Tomás? A partir do momento que os presidentes estão a conversar é porque o Benfica está realmente interessadíssimo no jogador e o Real Madrid também para Florentino Pérez abrir esta frente de diálogo é porque vai seguramente, é que está também interessado em que haja algum acordo seja interessante para ambas as partes. Agora queria só realçar o seguinte, o Valência de facto apurou-se para a Liga dos Campeões, mas existe um escândalo de combinação de resultados que está a deixar, que salvo erro de um jogo com o Valladolid, que está a deixar o Valência em muito maus lençóis no futebol espanhol e esse tipo de investimentos pesados para o Valência sem ter essa definição dificilmente será capaz de seduzir o jogador nesta altura porque vai meter-se numa situação muito complicada. O Valência tem sido notícia pelos piores motivos no futebol espanhol nos últimos dias. A esse nível o Benfica é uma aposta muito mais interessante para Raúl Tomás. Como discutia aqui recentemente com o Alexandre Carvalho, é um jogador da área, um jogador que dá muitas garantias e parece-me que um jogador que pode encaixar muito bem nas ideias de Bruno Lage e, sobretudo, é um jogador que ainda não atingiu o ponto máximo de desenvolvimento, muito pelo contrário, ele marcou 14 golos no Raio Vallecano no ano passado, mas ainda é um jogador que tem muito potencial e com a rotina de jogar com a camisola do Benfica a um nível elevado, acho que pode ser uma das figuras da próxima temporada no Campeonato Português. E sobre a hipótese de Ruben Dias ser incluído num negócio por Raúl de Tomás, foi avançada no conhecido programa Chiringuito e por um jornalista que é bastante próximo do Real Madrid. Parece, pelas informações que tens, pode acontecer essa inclusão de Ruben Dias num negócio por de Tomás ou não? As informações que recolhi a esse nível dizem-me que não, que são processos paralelos, que são processos que serão tratados de forma paralela. E lembro-me até que foi uma discussão que tivemos aqui num dos programas de mercado, até que ponto o Raúl Tomás, por ser um ponta de lança, mereceria muito maior investimento e muito maior cuidado em termos de mercado. Só que temos que notar que existe um fenómeno muito interessante ao nível dos centrais, que tem a ver com a filosofia como alguns treinadores de topo estão a encarar a formação das suas equipas, que privilegiam muito a consistência de corredor central, com médios, com centrais e com jogadores que consigam levar a bola até o ataque e dar profundidade. Que sejam jogadores de confiança e que permitam aplicar o modelo de jogo. E ter um central da qualidade de Ruben Dias pode ser determinante para o Real Madrid. Agora, eu estou interessado em saber se o Real Madrid está interessado também, como já fez recentemente, se quer marcar a posição em Ruben Dias ou quer levá-lo imediatamente para Madrid, sobretudo porque há toda a indefinição em torno de Sérgio Ramos, que Florentino Pérez isto não deixa sair, e porque o Real Madrid já investiu 50 milhões num central em Éder Militão. Veremos até que ponto a ideia é sinalizar Ruben Dias ou levá-lo imediatamente para o Santiago Bernabéu.
E se o Benfica continua na corrida por Raúl de Tomás, o mesmo não acontece em relação a Dejan Joveljić, que assinou pelo Eintracht Frankfurt. Segundo apurou o jornal Record, os alemães fizeram uma proposta de 4 milhões de euros, mais um por objetivos, aceite pelo Estrela Vermelha, clube que ainda garantiu 20% de uma futura transferência. A oferta do Benfica pelo jovem avançado sérvio de 19 anos andou entre os 3 milhões e meio de euros. Este jogador, Vítor Pinto, era visto de que forma na Luz? Como alguém para apostar numa lógica do futuro? Estava entre os alvos prioritários ou não? Tenho falado com algumas pessoas que controlam o mercado balcânico e conforme o Benfica utilizou, por exemplo, o insucesso de André Gomes no Porto e sucesso na Luz para conseguir convencer João Félix e a sua família a deixarem as camadas jovens do Porto e a mudarem-se para a Luz, neste caso o que aconteceu com Luka Jovic no Benfica teve peso seguramente na forma como Joveljić, quem o representa e sobretudo o Estrela Vermelha também, possam ter encarado uma mudança do ponta de lança para Portugal. O futebol sérvio continua a ter muito talento, muitas vezes lá escondido, e Joveljić chegou a jogar na Liga dos Campeões do Estrela Vermelha já na época passada, há muita qualidade a brotar, mas seguramente que o exemplo de Jovic não foi benéfico para o Benfica e depois, de alguma forma, o Benfica não teria de imediatamente espaço, uma proposta apelativa para o jogador no imediato para a integração seguramente no plantel principal. A partir do momento que o Eintracht Frankfurt tem esse espaço e lhe dá essa proposta e é o exemplo positivo de Jovic, acho perfeitamente natural que Joveljić tenha optado pelo Eintracht Frankfurt. Joveljić, que até já é apontado no futebol sérvio como um futuro Jovic, sabendo que Jovic também é um jogador bastante jovem. Avançamos com o mercado do Sporting. A CMTV sabe que Jorge Mendes foi afastado das negociações para a transferência de Bruno Fernandes. O facto de estar concentrado na transferência de João Félix terá sido o motivo que levou ao afastamento do superagente português do negócio de Bruno Fernandes. Os responsáveis do Sporting pretendiam uma ajuda extra nesta fase em que o clube precisa de fazer um encaixe financeiro significativo para equilibrar as contas e poder ir ao mercado. Jorge Mendes representava os interesses do Sporting nas negociações com o Manchester City. A transferência acabou por cair devido à intransigência de Frederico Varandas, que exige 70 milhões de euros pelo internacional português. O facto de Jorge Mendes já não estar a defender os interesses do Sporting no que diz respeito a Bruno Fernandes pode fazer alguma diferença aqui no desfecho deste processo, Vítor Pinto? Eu creio que não, até sobretudo porque o Manchester City não será o destino primordial ou preferencial para Bruno Fernandes. Eu creio que esta situação acaba por ser benéfica para todas as partes. Haver, de facto, uma sobreposição de negociações entre João Félix, entre Bruno Fernandes, com, pelo menos no caso do Manchester City, com destinos semelhantes, provavelmente não seria a melhor solução, até em termos de transparência, de equilíbrio. Há outras situações em que ambas as partes podem trabalhar, podem exercer parcerias. Sabe-se o peso que Jorge Mendes tem na capacidade de abrir portas no mercado internacional. Os principais clubes portugueses não podem dispensar um bom relacionamento com a Gestifoot, sejamos realistas, mas neste caso creio que é benéfico para todas as partes não existir essa sobreposição, até porque o próprio agente jogador Miguel Pinho tem estado muito ativo. E aquilo que sabemos até ao momento é que o Bruno Fernandes ainda não tomou uma decisão, está disposto a colaborar com o Sporting, está também muito desperto, muito consciente para as necessidades do Sporting e a ver inclusive Frederico Varandas estará disposto a subir o salário, como o Record evidenciou, para valores altíssimos, ser o jogador mais caro do Sporting. Portanto, neste momento há um grande equilíbrio na forma como o processo está a ser conduzido e nas próximas semanas seguramente será tomada uma decisão em relação ao futuro de Bruno Fernandes. Sabemos também que os principais candidatos a receber Bruno Fernandes nesta altura são o Manchester United e o Tottenham. A Inglaterra continua a ser o destino mais provável para o médio português, apesar da intenção do Sporting de segurar este internacional português. Avançamos com a baliza do Porto e com um nome sonante. O Porto vai mesmo avançar por Gianluigi Buffon. Sérgio Conceição já deu indicação à SAD portista que o guarda-redes de 41 anos é a opção prioritária para substituir Iker Casillas na baliza. O Futebol Clube do Porto está disposto a fazer um esforço financeiro para contratar o internacional italiano, que recebia 5 milhões de euros limpos por ano no Paris Saint-Germain. Em declarações ao Jornal Record, o agente do guarda-redes confirmou que houve uma abordagem do Porto e o salário é a principal dificuldade para a contratação do guarda-redes italiano. O Porto vai conseguir contornar esta dificuldade, Vítor?
A abordagem ao mercado dos guarda-redes é muito complicada. No Record, desde o início, que fomos explicando que o Futebol Clube do Porto estava à procura de um guarda-redes de Champions. Alguns nomes que foram sendo lançados para o ar nunca tiveram consistência ou nunca seria possível chegar até ao fim, porque não eram guarda-redes com a dimensão que o Futebol Clube do Porto quer para a baliza. Agora, Sérgio Conceição, antes de ir de férias, o único nome que deixou verdadeiramente sinalizado como agradando e como tendo confiança absoluta, atenção, Sérgio Conceição tem confiança absoluta em Buffon, independentemente da idade do guarda-redes, foi Buffon. Foi o único jogador neste momento que está sinalizado com a dimensão que o Futebol Clube do Porto precisa para a baliza. Outros nomes que se falaram, António Lopes, Navas e se calhar mais um ou outro, não têm consistência. E outros nomes também que a SAD foi à procura, que poderiam ter maior margem de progressão, não se enquadram naquilo que o Futebol Clube do Porto já precisa para a próxima temporada. Portanto, a partir do momento que o agente de Buffon acaba de confirmar, creio que há uma hora no máximo, ao Mais Futebol, que de facto Sérgio Conceição falou com Buffon dentro daquilo que revelamos hoje. Neste momento, a menos que surja uma grande oportunidade de mercado que permita ao Futebol Clube do Porto chegar a um guarda-redes que será necessariamente caro, que implicará um investimento para várias temporadas, neste momento existem algumas possibilidades, para não dizer fortes possibilidades, de que o Futebol Clube do Porto chega ao ponto de apresentar mesmo uma proposta à Buffon. Coisa que não irá acontecer enquanto Iker Casillas não oficializar, porque há um grande respeito da SAD e sobretudo Pinto da Costa em relação à posição de Casillas, enquanto Casillas não oficializar o final da carreira. É preciso ter em conta que se calhar este processo está a arrastar-se há muito tempo. Casillas teve o infarto de miocárdio a 1 de maio. Mas apesar desse tempo que Casillas precisa, o Futebol Clube do Porto está a respeitar este espaço. Precisamente para o ponto de situação, no que diz respeito a Iker Casillas, que veio hoje colocar um ponto de ordem em relação ao futuro, disse que é ele próprio quem vai anunciar o fim da carreira, isto quando entender que chegou a hora. Acontece depois de terem sido avançadas notícias de que o guarda-redes vai terminar a carreira e manter-se na estrutura do Futebol Clube do Porto. O espanhol recordou uma publicação que fez no Twitter há um mês, na qual dizia, e passo a citar: haverá um dia em que terei de me retirar, deixem-me anunciar essa notícia quando chegar o momento. Por agora, tudo tranquilo. Casillas voltou a publicar essa frase e explicou que a situação se mantém. Dizias, Vítor, que há um grande respeito da parte do Porto. Como é que interpretas também esta tomada de posição de Iker Casillas? Casillas quer controlar o processo. Casillas quer ter a oportunidade, até pela dimensão que ele tem a nível mundial, tudo o que acontece com Casillas faz parar o mundo. Casillas quer ter a possibilidade de ser ele no timing dele, no tempo dele, no local que entender e com o enquadramento que achar melhor, ser ele a anunciar que vai colocar um ponto final na carreira. É evidente que isso não se consegue de um dia para o outro. O Casillas faz de surpresa uma ação pública onde assume que vai parar. E temos de ter em conta que a partir do momento que até Sara Carbonero tem problemas de saúde e vai estar em tratamento durante 6 meses, não seria completamente inviável que Casillas continuasse a competir. Temos que perceber que esse desejo de controlar o processo é um desejo também que há um ponto em que se torna, que entra em conflito com a necessidade do Futebol Clube do Porto de andar rápido, de resolver a questão do guarda-redes. No fim do mês, Sérgio Conceição começa a trabalhar, tem que ter o problema resolvido e, tal como noutros processos que o Futebol Clube do Porto está a conduzir, não tem sido muito fácil fechar negócios. Quero recordar que só o lateral direito de Sarabia está fechado neste momento. O processo do guarda-redes pode tornar-se desgastante. Neste momento não há uma proposta concreta do Futebol Clube do Porto por nenhum guarda-redes e é preciso ter em conta algo muito importante, porque temos ouvido algumas opiniões levianas sobre a questão do Buffon, mas temos de ter em conta que se o Futebol Clube do Porto contratar um central, um lateral direito, um médio centro, um médio ofensivo, um extremo e um ponta de lança, como parece que precisa, se o valor médio da aquisição desses jogadores andar pelos 7 ou 8 milhões, ou chegar perto dos 10 milhões dados algumas perspectivas de investimento que estão a ser necessárias para intervir no mercado, estamos a chegar a valores que são muito preocupantes em termos de equilíbrio da SAD, dado que o acesso à Liga dos Campeões não está garantido. Se somarmos a isto mais um investimento de 10 milhões ou mais num guarda-redes de Champions, temos que ver até que ponto esse valor não é muito pesado para os encargos que a SAD pode assumir. Buffon, embora seja um guarda-redes que garantirá quanto muito uma temporada, eu não acredito que ele assine por mais de uma temporada que o Foco do Porto, mas embora a confiança que Sérgio Conceição tem nele possa permitir que a relação se prolongue, no caso de ser conseguido um acordo que equilibra a questão salarial ou suaviza a questão salarial, tendo em conta que Casillas vai deixar de receber o seu salário também, pode aliviar a balança negocial da SAD e permitir, se calhar, desbloquear um reforço para uma das outras posições que são prioritárias e nas quais Sérgio Conceição tem indicado a necessidade de chegar em reforços.
E precisamente pelo cenário que traçaste, o Porto precisa também de vender jogadores. Um dos jogadores que está perto de deixar o Dragão é Soares. Segundo o Jornal Record, o avançado dos Dragões tem em mãos 2 propostas, uma de um clube chinês e outra de um clube russo. As negociações estão muito avançadas, mas o Futebol Clube do Porto já fez saber que só deixa sair o jogador se a proposta for acima dos 30 milhões de euros. No entanto, as condições agradam ao avançado de 28 anos, que poderá ter um salário anual 4 ou 5 vezes superior àquele que recebe no Futebol Clube do Porto. Pode haver também aqui da parte do jogador uma vontade de sair, Vítor Pinto, mas pelas informações que tens, a fasquia continua nos 30 milhões de euros por Soares? Há aqui um problema que é o facto de Soares, como acontece com muitos jogadores, se deixar seduzir para a perspectiva dos milhões. É realmente aquilo que está a passar, só que a estratégia que o Futebol Clube do Porto assumiu em relação à próxima temporada passa por não criar mais problemas do que aqueles que já existem em termos de plantel. Estar a permitir uma saída de Soares por um valor que não corresponde à causa de rescisão ou não ande muito perto desse valor, será criar mais um problema face ao complicado que tem sido a prospecção de mercado na questão dos pontas de lança. Basta ver a verdadeira batalha negocial que está a ser conseguir libertar Zé Luís do Spartak Moscou. Estamos a falar de Zé Luís, não estamos a falar de um ponta de lança de elite europeia. Portanto, estar a libertar Soares nesta altura seria criar mais um problema e que a SAD Futebol do Porto vai tentar evitar até ao limite, e o jogador, o cenário mais provável é que tenha que se conformar e, sobretudo, na fase inicial da época, ter que ajudar a equipa nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Até porque há outro avançado que também está de saída do Futebol Clube do Porto, pode sair neste verão e pode estar a caminho do Liverpool. Trata-se de Marega. O nome do avançado portista tem sido apontado nas últimas horas ao campeão europeu. O eventual interesse do Liverpool foi notícia na imprensa inglesa e no site Futmercato, especializado no mercado de transferências. Marega já mostrou vontade de sair para Inglaterra. West Ham, Wolverhampton e Leicester já mostraram interesse no avançado maliano, mas nenhum clube se aproximou do valor exigido pelo Futebol Clube do Porto. A SAD portista está disposta a vender o avançado neste verão, mas quer encaixar um valor próximo da cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Este interesse do Liverpool, que foi avançado nas últimas horas pela imprensa inglesa, Vítor Pinto, confirma-se ou não? Olhando à exibição que Marega fez em Anfield, embora tivesse falhado 4 golos, seguramente terá deixado alguma imagem junto de Jürgen Klopp e dos adeptos dos Reds. A questão é que todos nos lembramos, época passada, Marega tentou forçar a saída para o West Ham e chegou a estar de castigo, mas depois de ter sido recuperado para a equipa, foi anunciada uma renovação de contrato. E no âmbito dessa renovação de contrato, a cláusula de rescisão creio que terá ficado mais baixa, mas independentemente do valor final da cláusula de rescisão, ficou assente de que o jogador, de que haveria alguma maior disponibilidade da SAD para permitir a saída neste verão, mas nunca para um valor inferior a 30 milhões de euros. Será essa a fasquia mínima para que o jogador saia. Eu teria alguma expectativa de que essa situação já estivesse resolvida nesta fase, dada a perspectiva que existia de vários clubes ingleses que estariam dispostos a avançar. A partir do momento que vamos entrando no mês de junho e provavelmente a Taça das Nações Africanas também começará a ser disputada, começamos a pensar que pode não ser completamente descabido o cenário de Marega ainda iniciar a pré-temporada no Futebol Clube do Porto, ou pelo menos ainda integrar a pré-temporada do Futebol Clube do Porto para chegar da CAN que se realiza no Egito. Agora que já olhamos para as novidades no que diz respeito ao mercado de transferências, voltamos à baliza do Benfica, que sabe, a CMTV, é um exclusivo que aqui avançamos, tem 20 milhões de euros reservados só para contratar um guarda-redes e neste momento a hipótese mais forte para a baliza do Benfica é Keylor Navas. Deve fazer um investimento desta dimensão o Benfica no guarda-redes para a próxima época, Jaime Antunes? Enfim, se o guarda-redes for o Keylor Navas, eu assino já por baixo, porque eu acho que o Keylor Navas é um guarda-redes de grande categoria. Repare-se que ele sucedeu na baliza do Real Madrid ao Casillas, praticamente, nos últimos 3, 4 anos, não tenho erro. Foi no Real Madrid sempre um titular indiscutível. Dado momento, o Real Madrid até contratou outro guarda-redes chamado, se não for erro, Casillas,
não é? que acabou por ficar sempre em suplente. E, portanto, o Navas, de facto, fez grandes épocas, é campeão europeu, é um jogador com uma experiência fantástica e tem 32 ou 33 anos, 32 anos, o que para um guarda-redes, enfim, está numa idade ainda que permite fazer uma série de épocas. Portanto, é, de facto, um guarda-redes de grande categoria. Aliás, eu, enfim, até tenho alguma dificuldade em perceber como é que um clube como o Real Madrid dispensa um guarda-redes desta categoria, desta capacidade. Eu sei que eles têm o Courtois, mas, enfim, nem sei sequer qual deles é melhor. Não é? Tenho, inclusive, algumas dúvidas sobre isso. E, portanto, se o Benfica encontrar soluções de maneira a contratar o Navas, eu acho que ele é bem-vindo ao Benfica, porque, de facto, é um guarda-redes de grande categoria e significa uma melhoria qualitativa no quadro de guarda-redes do Benfica. Isso parece-me claro. E, portanto, 20 milhões, considerando o custo da transação mais os salários, não me parece sequer um valor disparatado, porque basta ter, se nós falarmos num contrato a 3 anos, por exemplo, salários de 2 ou 3 milhões para o guarda-redes, mais 5 ou 6 ou o que seja de prémio de assinatura ou de transação, ou lá que é, está nos 20 milhões. Portanto, isso não me parece, em termos agregados, um valor, enfim, disparatado. Mas mostra que o Benfica quer investir num guarda-redes neste verão, no Encarnação. Isto mostra também que o Benfica não está 100% convencido com a Odisseias Vlaco Dimos. Aí está, Vlaco Dimos e Sevilar passam à história, porque já se percebeu que não são estes os guarda-redes que o Benfica quer para uma caminhada europeia mais longa e para uma afirmação do clube. Obviamente que esta é uma contratação, seria uma contratação muito bem feita pelo Benfica, quem me dera tê-lo no Porto, como é evidente. Mas os valores que o Vítor há bocado estava a falar de 7 milhões de euros por época, quer dizer, são valores que me custam a acreditar que o Benfica possa embarcar nesses valores. Estará disposto a dar um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros? Está longe desses 7 milhões. 7 milhões acho que é um exagero qualquer clube em Portugal poder praticar um valor dessa natureza. Agora, que é uma contratação fantástica eu sou daqueles que há muitos anos defende sempre, e defende no Porto, que a baliza tem que ter um guarda-redes de categoria internacional. Nem de propósito, puseram o Casilhas lá e, obviamente, lembro-me de Vítor Bahia e não quero voltar atrás. Quer dizer, como portista, estou habituado a ver bons guarda-redes e são esses que dão os pontos, se calhar, necessários para alguns campeonatos e são esses que dão os pontos necessários e uma estabilidade defensiva e experiência suficiente para irmos mais para a frente nas Champions. E a função do guarda-redes, continuo a dizer, o Porto, quem me dera continuar a ter Casilhas, como é evidente, como antigamente, e quem me dera ter um ponta de lança a sério. Acho que essas duas referências no campo são fundamentais, por exemplo, num trajeto de Champions ser bem sucedido. E aí, se o Benfica conseguir esta contratação, obviamente tem que dar de parabéns, como é óbvio. Contratações que já aconteceram no futebol português, como as de Iker Casilhas ou até de Júlio César para a baliza do Benfica, ajudam à ideia de que uma contratação de um guarda-redes desta dimensão é possível no campeonato português? Mariana, eu permito-me acrescentar 2 nomes incontornáveis nas últimas décadas do futebol português. Peter Schmeichel, no Sporting, e a de Perdomo, no Benfica. Claro. São aquilo que eu chamo de contribuintes líquidos, ou seja, guarda-redes que dão pontos aos clubes. Dentro de uma perspectiva de que as equipas, para ganhar campeonatos, têm que ser feitas de trás para a frente e ter um guarda-redes de créditos firmados é sempre uma garantia de pontos, eu não duvido e continuo, quer vá para qualquer clube que o Keylor Navas vá, eu acho que a vinda dele tem um efeito imediato, que eleva, dá notoriedade à Liga Portuguesa. Isso é bom para todos. Significa que os jogadores de qualidade internacional vêm para Portugal. Agora, tenho dúvidas dos preços e depois, como o Nuno disse, revela aqui um bocadinho as incoerências do discurso oficial do Benfica, porque o Vlaco Dimos, já não falo no Sevilar, que era um rapaz que se ofereciam dezenas de milhões de euros na sua... Até puseram o Mourinho a falar dele. Puseram o Mourinho a falar dele. Contratado o Mourinho. Acaba por ser desmentido pelos factos do Benfica andar à procura de um guarda-redes no mercado internacional. Vocês já dão como acabado um jovem de 19 anos. Eu acho extraordinário. Não é acabado, ele ainda não começou. Ele começou muito bem no Benfica. Agora é que disseste bem, ainda não começou. E portanto o Benfica vai, anunciou o que tem sido publicado.
intenção do Benfica será emprestar um jogador. Parece uma boa solução. Eu vou-lhe trazer os jornais os jornais em que o Odisseias era considerado o supra-sumo da baliza, um rapaz que também valia dezenas de milhões de euros. Fez grandes jogos. E, portanto, eu lembro-me sobretudo aquele do Belenenses, do aquele grande jogo da segunda mão em Alvalade da Taça. Jogos. Esse é que eu tenho mais fez grandes jogos e tem alguma qualidade. Pronto. Agora, daí até chegar ao nível do Paulo Navas... Aquele olhar sexy para a bola. O Benfica, claramente, a conclusão que há a tirar disto é muito simples. O Benfica identificou uma fragilidade. Claro. E ao Benfica identificar melhorar essa o nível fragilidade, vai tenta comatá-la. É óbvio. Claro que sim. Já agora, Vítor Pinto, neste momento, o empréstimo de Sevillar está ou não em cima da mesa para o Benfica? Está em cima da mesa, mas vai ser preciso fazer algum acompanhamento ao caso do Sevillar. É preciso recordar que o Sevillar não quis ficar no Anderlecht, porque na altura o treinador do Anderlecht explicou-se, reuniu com o Sevillar e explicou-lhe que lhe queria dar uma temporada de rodagem numa equipa da Liga Belga e então sim prometia-lhe a titularidade no Anderlecht e a partir daí poderia então dar o salto para um grande clube europeu. E Sevillar logo na altura, também um caso de um enquadramento familiar que é sempre interessante perceber os efeitos que tem também na personalidade e no ego do jogador. Sevillar achava-se já com demasiada qualidade para não ser titular absoluto do Anderlecht e acabou por assinar pelo Benfica. A perspectiva do Benfica em contratar o jogador acho positiva por aquela razão que referia. Os clubes portugueses têm que chegar a talentos emergentes e a antecipar-se na detecção de jogadores com potencial. Aquilo que vimos no rendimento de Sevillar no futebol português, se calhar aconselhava que nesta época finda já tivesse ido rodar, já lhe tivesse sido dada a oportunidade de jogar minutos, só que vai ser difícil convencer Sevillar de que, ou melhor, encontrar o sítio ideal onde Sevillar se sinta, motivado para continuar a evoluir como jogador, um clube que lhe garanta imediatamente minutos à partida, coisa que pode não ser muito fácil se for um clube de alguma dimensão, e isso cria aquele problema para o Benfica, que é como ter ali um diamante em bruto, que já foi reconhecido por muita gente, mas não perceber muito bem como é que se vai lapidar as suas qualidades. No caso do Vlaco Dimos acho diferente, acho que é mesmo uma situação de perceber que há ali um teto e é preciso alguém que, se calhar, um guarda-redes com ainda mais qualidade que faça Vlaco Dimos evoluir também. Diferente é a situação de Sálvio, já aqui avançámos em exclusivo que neste momento o extremo argentino já está no país natal e há uma reunião até marcada entre o representante do jogador e o Boca Juniors, que está neste momento, Jaime Antunes, também disposto aqui a incluir Cristiano Pavón, 50% do passe do jogador também argentino neste negócio, tendo em conta que Sálvio perdeu espaço no Benfica e representa também um investimento grande porque houve uma renovação de contrato com o salário revisto em alta. A saída seria o melhor cenário para todos ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o Sálvio é um extraordinário jogador. O Sálvio, de facto, no Benfica deu-nos muitas alegrias. É um jogador fantástico. Eu diria mesmo que o Sálvio, se não tem tido todas aquelas lesões, enfim, ao longo da sua carreira, era provavelmente continua a ser e seria ainda hoje provavelmente um dos melhores, se não o melhor jogador do Benfica, do plantel do Benfica. Agora, é evidente, a vida é o que é e o Sálvio tem tido esses infortúnios e hoje o Sálvio não tem a mesma velocidade para fazer, por exemplo, o médio-ala que ele fazia e fazia muito bem, mas continua a ter grandes qualidades técnicas. O Sálvio hoje, para um jogo mais interior, ainda tem, com certeza, e quando entra agora nas partes ainda mexe muito com o jogo a esse nível e, portanto, ele tem, de facto, muitas qualidades, é um jogador extraordinário do ponto de vista técnico. Agora, penso é que no atual plantel do Benfica, o Sálvio está condenado a ter uma função um pouco mais secundária e que não é de acordo com, de certa maneira, aquilo que ele ambiciona, por um lado, e a sua qualidade também. E, portanto, a saída dele seria, de facto, uma boa solução para toda a gente. Seria uma boa solução para o Benfica. Eu até admito e penso que houve alguma precipitação do Benfica na renovação do contrato por 3 anos. Era a questão que eu ia também lançar por 3 anos. ao Carlos. E, portanto, se esta solução se concretizar e ainda por cima envolvendo o Pavón, que é de facto um extraordinário jogador, um jogador já feito
um jogador de seleção da Argentina. Bem, enfim, se isso se concretizasse, este modelo, enfim, que está aí, enfim, noticiado, se concretizar, eu acho que é excelente para toda a gente. É bom para o Sálvio porque pode prosseguir com a sua qualidade, enfim, no Boca Juniors, que é também uma grande equipa, e o Benfica teria um outro grande jogador argentino. Nesta altura, o Benfica já estará arrependido da tal renovação de contrato com a revisão do salário para um valor superior a 2 milhões líquidos por época? Eu acho que sim. O Jaime toca ali num ponto que eu também não percebi nunca. Aquela renovação só faria sentido se o Benfica tivesse em condições de vender e poder aí subir uma cláusula de rescisão, uma coisa qualquer, e que fizesse esse tipo de negócio. Foi uma tentativa de evitar uma saída a custo zero. Porque quando o Sálvio já não vale em campo, não é? Pode ter valido no passado, mas hoje em dia já não vale em campo essa massa salarial, já se torna um peso pesado para o Benfica. E é evidente que este negócio assim feito era resolver o problema do Benfica, também de uma massa salarial elevada, que não garante nenhuma titularidade. É um jogador que não é titular e que não será, provavelmente, nesta época também titular no Benfica, e que pode ser um remendo a outras soluções, mas que hoje em dia não vale a massa salarial que tem. Por isso era uma boa maneira de gestão do Benfica de acondicionar uma precipitação, como alguém disse aqui e bem, uma precipitação da renovação do Sálvio e resolver o problema pela raiz, entrando ainda para mais outro jogador de grande qualidade como é o Pavão, como é evidente. Concorda, Carlos, que seria um bom ato de gestão da parte do Benfica conseguir vender Sálvio neste verão? Olha, Mariana, eu vou dizer uma coisa, como sportinguista, até, enfim, não, um bocadinho fora da ortodoxia, porque o Sálvio jogava sempre muito bem contra o Sporting. Eu tenho a maior admiração pelo Sálvio por uma razão muito simples. O Sálvio teve um calvário de lesões e tendo sido operado 2 vezes ao mesmo joelho, conseguiu recuperar a sua forma e recuperar a sua dinâmica de jogo, que é notável. Portanto, o Sálvio, como jogador, é uma pessoa digna de consideração pelo empenho que ele põe em jogo e pela sua enorme capacidade de recuperação. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é que eu acho que o Benfica deve alguma coisa ao Sálvio. O Sálvio também deverá alguma coisa ao Benfica, que se ocupou dele, que o tratou e que sempre o suportou fez nesses momentos, não é? Não tenho dúvidas, mas, portanto, o Sálvio é uma figura do Benfica, é um elemento importante no plantel e, portanto, eu acho que o Sálvio deve ser tratado com a dignidade e a consideração que os serviços que ele já prestou ao Benfica amplamente justificam. É evidente que se fizer este tipo de arranjo, estou convencido que se temos uma situação que os economistas designam do win-win, não é? Exato. E consegue-se agradar mais ou menos a toda a gente, fazer o maior denominador comum, não é? Ainda no mercado do Benfica, mas no sentido contrário, a CMTV sabe que, apesar das notícias sobre um suposto interesse do Benfica em Pedro Neto, o jovem da Lazio não faz parte dos planos do Clube da Luz. Fonte do Benfica confirmou à CMTV que o extremo não está a ser negociado para reforçar a equipa campeã nacional. Pedro Neto, de 19 anos, tem contrato com a Lazio até 2020. Foi contratado pelos italianos ao Sporting de Braga em 2017 e em 2 anos na Lazio fez 5 jogos na equipa principal. Diferente é a situação de Raul de Tomás, até porque o presidente do Real Madrid já confirmou, Jaime Antunes, que está em negociações diretamente com Luís Filipe Vieira por este jogador. Fala-se num valor entre os 20 e os 25 milhões de euros. Há pouco o Jaime dizia que em relação ao guarda-redes Keylor Navas fazia sentido este investimento. E em relação a Raul de Tomás, também? Sim, mas no caso do guarda-redes estávamos a falar de salários e custo de transação. Sim. Aqui estamos a falar do custo de transação. Sim. Tem 20 ou 25 milhões hoje no mercado europeu por um ponta de lança que marca golos de 24 anos, não estamos a falar de valores muito elevados. Hoje, com a inflação que este mercado, que o mercado do futebol tem tido, eu diria que até são valores relativamente moderados para se buscar um jogador que está num clube, enfim, menor em... Sei que foste comprar o Jiménez na altura. Em Espanha, e tem marcado golos no campeonato espanhol, é titular no Raio Vallecano, obviamente, mas que tem, com certeza, qualidade
e pertence aos quadros do Real Madrid também, e portanto nesse aspecto eu acho que são valores perfeitamente aceitáveis e valores ao alcance da capacidade financeira do Benfica nesta altura. E portanto eu acho que o Benfica deve investir na contratação de 1 ou 2 avançados de qualidade, porque o Benfica precisa. Não sabemos o que é que vai acontecer com o Jonas, não sabemos, enfim, ainda como é que é com o João Félix, e portanto o Benfica verdadeiramente, em termos de avançados puros, tem o Seferovic, não é? E portanto é claramente que uma daquelas posições no plantel do Benfica que tem que ser reforçada, e estamos a falar de 1 ou 2 jogadores, com certeza, que vão ser necessários no plantel. Este valor de 20 a 25 milhões de euros, Vítor Pinto, corresponde ao valor de mercado de Raul de Tomás, na tua opinião? Sim, Raul Tomás tem muito mercado. E é preciso ver isto. Independentemente de não ter conseguido rentabilizar Jovic desportivamente, o Benfica conseguiu um valor global de encaixe entre o empréstimo ao Eintracht Frankfurt e a sua participação no passe nesta venda para o Real Madrid, que supera os 20 milhões de euros. Portanto, estamos praticamente a falar quase de um reinvestimento do dinheiro que chega no processo do Jovic, que acaba por não ter rendimento esportivo, mas tem algum retorno financeiro, e poder, ao fim e ao cabo, quase jogar com o dinheiro da casa. Não fazer um grande investimento complementar, mas usar essa receita para garantir um avançado com alguns créditos no futebol espanhol, com margem de progressão, que marca golos, parece um movimento financeiro muito interessante. E, por outro lado, também os presidentes Florentino e Vieira, referiram-se há pouco, ao estarem a conversar, significa que o conflito que existiu entre os dois clubes por causa da venda de Garay do Benfica para o Zenit, que o Real Madrid não ficou nada contente com a situação devido a valores que deviam ter cabido ao Real Madrid, que acabaram por não chegar lá, pelo menos essa situação estará ultrapassada e esse diálogo seguramente dará frutos interessantes no mercado nos próximos dias. Olhando para o plantel do Benfica e para o que foi a época passada, sabendo que Seferovic era um jogador, olhando para o plantel todo, que não tinha concorrência direta, um jogador mais com aquelas características, deve ser uma prioridade para o Benfica, como o Jaime dizia, a contratação de 1 ou 2 jogadores pontas de lança? Tem que ser, porque vamos ver uma coisa, Seferovic só começa a marcar golos desta maneira também com João Félix ao lado. Não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu. Seferovic marcava, em épocas anteriores, antes de ir para o Benfica, na ordem dos 10, 14 golos por época. Por isso não era um ponta de lança efetivo, temível, não sei. E de facto, esta segunda volta com João Félix ao lado melhorou aquele jogador, e de que maneira? Não sei porquê, não consigo explicar taticamente, mas não percebo como é que também a finalização naquele jogador resolveu o problema, porque tanto o João Félix foi finalizador, como também Seferovic foi finalizador. Por isso, não é só o sistema de jogo, mas ele alguma qualidade teve que adquirir, talvez em movimentações com João Félix e com outras abordagens que Bruno Lage incutiu. Mas é evidente que, tendo apenas hoje em dia João Félix Seferovic para a próxima época, não tenho dúvida nenhuma que na equação de João Tomás sair, de Jonas, que já se perceber que já não... João Félix já está reformado. João Tomás já está reformado. Veio da Académica 40 mil euros, não é? Que foi vocês compraram na altura. Perfeitamente grande contratação do teu antigo presidente, mas 40 mil euros foi esse o valor. Mais uma receita de bilheteira. Mas o que eu estava a dizer é que, saindo João Félix e Jonas, não contando com ele, já se percebeu o que é que vai acontecer a Jonas, é evidente que faz sentido, mas faz sentido um jogador que também tenha alguma experiência. A questão do italiano, do Pinamonti, que falavam há bocado, eu tinha aqui alguma dificuldade em aceitar que fosse essa uma das grandes prioridades do Benfica. Agora, este Raul do Tomás, acredito que com o Seferovic ao lado seja uma prioridade absoluta. Se for os dois, tem sentido. Com o jovem, com a ideia de um jovem estar no... Se for os dois, tem sentido. Mas é se calhar um valor grande, mas este Raul do Tomás, para mim, entrava e de que maneira. Mas não se esqueçam também dos grandes investimentos na frente que o Benfica fez na época passada que não renderam. Lembram-se perfeitamente de quem veio do Shakhtar. Quantos milhões foram gastos? Lembram-se disso? E esses jogadores, neste momento, Ferreira, por exemplo, ainda pertence aos quadros do Benfica, há de regressar, tem um futuro indefinido nesta altura, Carlos Barbosa da Cruz, mas deve fazer um forte investimento o Benfica no ataque neste verão, olhando para o cenário. Se o Benfica quer ter uma presença honrosa na Champions, tem que ter poder de fogo. É evidente, eu não confesso que não segui a carreira deste jogador. Ele ter marcado golos no Raio Vallecano é bom, mas não é tudo. Lembro-me o caso do Albert Bueno, que o Lopetegui foi buscar, julgo que também ao Raio Vallecano, e que também marcava uma mata de golos. E que depois secou a inspiração quando chegou ao Dragão.
Mas é óbvio que o Benfica tem que... Também não teve muitas oportunidades. O Benfica tem que precaver a sua linha da frente, que vai ficar desfalcada, com a saída do Jonas, com a venda do João Félix, e acho que faz muito bem a ir buscar jogadores com alguma experiência que possam completar. Acho que é uma boa operação. Acho que, aliás, todas as equipas de topo portuguesas, mais particularmente o Sporting, e o Benfica e o Porto, têm que apostar no reforço dos seus ataques. Sobre o negócio de Raúl de Tomás, e como estamos a ver também no nosso ecrã, em Espanha foi levantada esta hipótese, e de fonte próxima do Real Madrid, de que Rúben Dias poderia entrar nestas negociações entre Real e Benfica. Para o Jaime Antunes, o Benfica deve fazer tudo para negociar Rúben Dias, ou é um jogador que pode estar no mercado? Não, para negociar, para segurar. Eu creio que disse negociar, mas queria dizer segurar. Claro que o Benfica deve fazer o esforço possível para segurar o Rúben Dias, mas todos nós temos consciência que a cotação do Rúben Dias nos últimos tempos, de facto, subiu muito e de forma muito rápida. E a exibição que fez, de facto, ao serviço da seleção foi muito marcante. Agora, eu por isto ao contrário, não é o Rúben Dias que entra no negócio do Raúl de Tomás, nesse caso será um pouco ao contrário, não é? Será o Raúl de Tomás entrar no negócio do Rúben. Mas a ideia que eu tenho é que haverá aqui duas negociações que são completamente independentes. O Benfica já estava interessado e a negociar com o Real Madrid do Raúl de Tomás, quando aparece o Real manifesta o interesse no Rúben Dias. Mas evidentemente, quando estamos a negociar dois jogadores com as mesmas equipas, nunca se sabe muito bem onde é que acaba um negócio. Não são só estes dois, porque há também Keylor Navas. E há Keylor Navas ainda, portanto nunca se sabe muito bem onde é que começa um negócio e acaba o outro. Essas coisas nunca se sabe muito bem se isto é um negócio num pacote de X jogadores ou se é enfim, que é o que é, que é o que tem sentido. Que é o que tem sentido. E não é agora vamos negociar não sei o quê, depois vamos negociar o outro. As coisas não se passam assim, não é? Que começou o diferendo entre Benfica e Real Madrid no caso Garay de 2014 até ter. Sim, mas o caso do Garay já está ultrapassado há muito tempo, por isso eu acho que isso é uma conversa de copy-paste da parte das notícias que andam para aí e, portanto, eu acho que essa é uma situação que está completamente ultrapassada há muito tempo, é a informação que eu tenho. Isso já nem aquece nem arrefece nestas negociações. Que acabou em tribunal, Jaime. Não, está bem, mas acabou. É raro ver dois clubes. E depois deste caso, mas acabou. Mas deixa marcas. Mas acabou, não é? Pronto, e acabou. E as decisões estão aí. E, portanto, eu acho que há aqui, de facto, três jogadores que interessam às partes. O Keylor Navas e o Raúl de Tomás interessam ao Benfica. O Rúben Dias, aparentemente, interessa ao Real Madrid. Eu gostaria que o Rúben Dias ficasse no Benfica mais uns tempos. O Benfica precisa de também dar alguma estabilidade ao centro da defesa e o Rúben Dias e o Ferro, que deram, de facto, muito boa conta de si. Sem o Rúben Dias, o Benfica teria de contratar Sem o Rúben Dias, o Benfica não tem no seu plantel um central evidente. Tens o Lema. Portanto, chamas o Lema outra vez. Portanto, teria com certeza que contratar um central. Vítor, qual é que é o ponto de situação neste momento no Benfica no que diz respeito às defesas centrais? Era aquilo que... Há uma situação de base que é o seguinte: o Benfica não pode encarar uma temporada inteira sem ter um leque de centrais que dê plenas garantias. Já aconteceram problemas no passado devido à falta de fiabilidade de Conte e Lema, e já agora, respondendo ao desafio do Dr. Nuno Encarnação, o Benfica o ano passado em Castilho e Ferreira investiu 11,8 milhões de euros. O que se passa é o seguinte: eu tenho dúvidas que o Real Madrid possa ou esteja verdadeiramente interessado em enquadrar Rúben Dias imediatamente no seu plantel. Certo é que, na perspectiva do Benfica, em primeiro lugar, nunca seria boa a estratégia permitir a saída de Jardel, ou pelo menos incentivar, não ir à luta por Jardel, para Jardel continuar no projeto do Benfica na próxima época e ter a possibilidade de sair pelo menos para o Flamengo. A época é longa, são dois jovens que estão a jogar como centrais titulares. O caso de Pepe no jogo Portugal-Suíça é o perfeito exemplo de como, de repente, toda a estratégia a nível de uma determinada posição pode ter que ser alterada. Ter três centrais que dão fortes garantias é o mínimo que se pode exigir, e depois poderemos ver se existe alguma solução, como o Calaica, que teve um bom rendimento na equipa B até jogar com o Ferro, ou outro central que o Benfica entende ir ao mercado contratar, se não quiser aproveitar, por exemplo, Conte. Agora, a saída de Rúben Dias no imediato obriga, sobretudo, a haver uma solução de garantia. Não acredito que o Bruno Lage vá facilitar nessa posição, mas, como friso sempre, por acompanhar tudo o que se diz, tudo o que se escreve em relação ao Real Madrid,
temos que ter em conta que, não saindo Sérgio Ramos, estando contratado no Militão, havendo outros jogadores para a posição, teremos que ter mesmo consciência até que ponto o Real Madrid quer já, no imediato, que Rubem Dias integre o seu plantel. E acho perfeitamente possível que Rubem Dias ainda faça uma época, até acho que seria positivo para o Rubem Dias fazer uma época mais uma época no Benfica, porque há outra contratação para o eixo da defesa de 50 milhões que o Real Madrid está obrigado a rentabilizar para não ser alvo da sempre muito cáustica crítica desportiva espanhola. Portanto, para mim, o melhor cenário seria Rubem Dias continuar mais uma época no Benfica. E o Benfica está mesmo a tentar renovar contrato com Rubem Dias e subir a cláusula de rescisão de 66 para 115 milhões de euros. Sobre Jardel, Jaime Antunes, já percebi pela reação quando o Vítor Pinto estava a falar que não concorda com a ideia de que o Benfica deve segurar este jogador para ter ali mais experiência no centro da defesa. Porquê? Não, o Jardel é um jogador que eu gosto muito. Ele fez épocas excelentes no Benfica nos últimos anos. Tem sido o capitão da equipa. É um jogador que faz um balneado muito bom. É um bom companheiro e integrante do plantel do Benfica. Mas o Jardel perdeu o lugar, não é? Nos últimos jogos, nesta segunda volta, claramente. O Jardel, quando se lesionou e permitiu que o Ferro se afirmasse como titular indiscutível do Benfica neste momento, e portanto o Jardel também está naquela situação em que dificilmente será titular do Benfica neste plantel com este quadro, não é? E portanto, nesse sentido, eu acho que um jogador que tanto deu ao Benfica e que o Benfica lhe pode também facilitar se houver uma boa solução para ele do ponto de vista desportivo e financeiro também, com a idade que tem também, obviamente, isso conta neste momento. E o Benfica deve também, nesse aspecto, facilitar a vida ao Jardel e investir noutros tipo de central, com outra capacidade de progressão, com outra capacidade de afirmação. Eu penso, enfim, não sei o que é que vai acontecer, por exemplo, com o Conte. Eu não acho que o Conte seja tão mau central como se diz por aí. Não sei se o Benfica não vai ao mercado contratar alguém ou não, mas, enfim, eu acho que o Jardel, hoje em dia, de certa maneira, a ficar no Benfica, vai ficar numa posição muito desconfortável e eu acho que isso não é bom. Quanto ao Sporting, o nome em maior destaque continua a ser Bruno Fernandes e a CMTV sabe que sobre esse processo Jorge Mendes está neste momento afastado, está concentrado no processo de João Félix. Tinha primeiro defendido os interesses do Sporting, especificamente nas negociações com o Manchester City. Essas negociações acabaram por cair, o City recuou na intenção de contratar Bruno Fernandes e Jorge Mendes ficou afastado deste processo. Como é que encara esse afastamento, Carlos Barbosa da Cruz? É positivo ou negativo, de forma clara? Mariana, não lhe sei dizer. As relações do Sporting com o Jorge Mendes nunca foram as mesmas que ele tem com outros clubes. Julgo que, por efeito de um célebre jogador chamado Sinama Pongol, que Jorge Mendes trouxe do Atlético de Madrid e que foi dos maiores desastres de contratações que o Sporting fez. E, portanto, tanto quanto sei, o Bruno Fernandes tem um agente que o representa e que é muito competente. Sim, Miguel Pinho. Eu acho que não tem significado maior. Acho que Jorge Mendes, porventura, não beneficiando de um grande cartel junto do Sporting e estando ocupado com outras operações, as águas separaram-se, o que não quer dizer que o dossiê Bruno Fernandes deixe de estar na mesa e porventura será encaminhado até ao final sem a necessidade da interferência de Jorge Mendes. Acho que não significa mais nada do que isto. E o Sporting deve esticar a corda por Bruno Fernandes, tendo em conta que é com este jogador que há em perspectiva o maior encaixe financeiro deste verão? Deve fazer valer aquilo que entende seja um bom negócio para as partes. E é evidente que nem o Sporting vai proibir Bruno Fernandes sair, como é evidente, a partir de certos valores não vai acontecer isso, por isso não vai ficar de castigo o Bruno Fernandes a jogar em Alvalade, tenho a certeza disso. Agora, há de se encontrar a melhor solução, mas o que é certo é que também ainda ninguém chegou sequer de perto à cláusula de rescisão de Bruno Fernandes, porque também se tivessem tido esse interesse já tinha sido batida a cláusula de rescisão, tal como João Félix, e já tinha resolvido o problema. Uma cláusula de rescisão que é muito alta, não é? 100 milhões de euros. É verdade, mas, por exemplo, o Militão foi batida nos 50 milhões, quando em julho depois poderia ser transformada em 70 milhões pelo contrato que estava. Cada caso é um caso. Não, mas o que eu estou a dizer... Você está a falar no Militão, cada caso é um caso. Estou a dizer que a única cláusula de rescisão este ano que foi batida foi no Militão. E muito tempo antes da época acabar.
mais cedo daquele interesse do Real Madrid, quereria até ter uma cláusula mais alta. Naturalmente, por isso é que só tinha em julho, mas o Real Madrid antecipou-se muito bem naquilo que foi a gestão das suas compras. O Real Madrid que já gastou 303 milhões de euros este ano só em 5 jogadores, incluindo Militão. Mas isto para dizer o seguinte, como eu estou a dizer, Bruno Fernandes e João Félix são excelentes jogadores, grandes épocas que fizeram. O que é certo é que as cláusulas de rescisão que eles têm nesta altura estão acima daquilo que é a disponibilidade dos clubes europeus quererem bater pelos jogadores. Senão as coisas já tinham sido feitas. Mas há aqui uma diferença, que o Benfica exige, Luís Filipe exige os 120 milhões da cláusula. Frederico Varandas coloca a fasquia por Bruno Fernandes entre os 70 e os 80 milhões de euros. Ainda mais facilidade para negociar na compra. Quando o Benfica diz que é só pelo valor da cláusula de rescisão, está resolvido o problema, toda a gente fala. Eu vou-lhe dizer, é bom, desculpe interrompê-lo, porque desde que o Militão, a meio da época, foi para o Real Madrid, não foi o mesmo jogador no Porto. E, portanto, isto de contratar jogadores, apalvar jogadores a meio da época, tem sempre efeitos nefastos, não é? Há uma coisa que não se esquece nesta conversa, é que o mercado está aberto até ao final de agosto. Pois está. As coisas não têm, os negócios... Claro, e tens mais um mês no mercado para a Rússia, não é? Mais um mês nos mercados fora da Europa. Tens mais um mês. Não sei. Os negócios não são... Mas é que é a única coisa que não tem para dizer, já reparou? Porque... No Porto há uma demandada geral, mas há um processo de composição tão grande que a única coisa que o Nuno tem para dizer é que conseguiu vender um Militão. Tenho mais uma, consegui vender um central com 30 anos, chamado Filipe, o tal vale tudo, que vocês diziam, por 20 milhões de euros. Tenho mais outra, querem mais? E vendeste o Herrera. Estão aqui 70 milhões. E vendeste o Herrera por 0 e o Brahimi por 0. E sabes bem que é o meu calcanhar daquilo. Aliás, eu vi o teu texto no Record. Viste o meu texto a carpir mágoas tantas vezes. Mas é verdade, isso é verdade. Mas eu relativamente a esta história do Bruno Fernandes ainda e a saída do Mendes, do processo, eu acho que eu não sou tão, enfim, não acho que seja tão inócuo como diz o Carlos. Eu acho que isto significa que a OPV, para utilizar a expressão muito querida ao Carlos, que o Sporting está a promover do Bruno Fernandes não está a correr bem, não é? Porque se estivesse a correr bem, de facto, o Mendes não está tão bem como o João Félix. Não sabemos. Vamos ver qual é o desfecho final. Não pode ser exatamente mesmo. Não está a correr tão bem. E, portanto, porque também as notícias já eram que havia não sei quantos, aqui há uns tempos veio a notícia que o Viana estava lá em Londres para fechar com o City, logo ali para fechar com o City. Afinal, do City disse que afinal que já não está interessado. Depois, agora, mais recente, estava em Londres para fechar com o Tottenham, não é? Que era naquele dia e tal, ia fechar com o Tottenham, não sei o quê. Não? Ainda não fechou com o Tottenham também, não sei o quê. Esteve em Londres para reunir-se com o Tottenham. Com o Tottenham, exatamente. Pronto. Não, as notícias eram que era para mim, que aquilo estava mesmo ali. Não, é? Não, que o Tottenham depois, estava, aquilo que avançámos aqui, era que o Tottenham estava... Eu compreendo que você esteja preocupado. Compreendo que esteja preocupado, que esteja a seguir minuto a minuto. Eu faço votos para que o Sporting venda bem o Bruno Fernandes. Sim, todos nós fazemos. Que valorize o futebol português e que faça. Eu faço voto disso. Mas assim, pelo menos, não há um indicador. E João muito Félix vão ser seguramente nomes em destaque até ao final deste mercado de transferências, mas nesta Liga de Ouro também temos outro tema para falar, porque durante a semana passada houve uma decisão importante no que diz respeito ao processo cível dos e-mails e ainda não comentaram essa questão e há uma posição que é tomada pelo juiz que condenou o Futebol Clube do Porto a pagar 2 milhões de euros ao Benfica, que disse que os e-mails não provam por si só a existência de um polvo encarnado, ou seja, as alegadas influências exercidas pelo Benfica. O magistrado Paulo Teixeira não validou a tese do Futebol Clube do Porto, que alegou que agiu apenas para divulgar crimes do rival. Para o juiz, teriam de existir outros meios de prova, uma vez que no Tribunal Cível só poderia dar como provada a prática de factualidade criminosa caso existisse um elevado juízo de certeza. Sobre este caso, corre ainda na Justiça um outro processo-crime que surgiu depois de Francisco Marques, diretor de comunicação do Porto, ter entregado os e-mails à Polícia Judiciária. Esta tomada de posição deste juiz no processo cível, Jaime Antunes, serve ou não como indicador para o processo-crime?
Enfim, estamos a falar de processos completamente distintos e, portanto, eu acho que, evidentemente, que é um primeiro olhar de um magistrado que diz e tem a sua opinião sobre isso e foi ao ponto de a expressar e não tinha necessariamente que expressar no acórdão da decisão que tomou. Não, eu tinha que fazer nessa questão. Pronto. E, portanto, mas ele sentiu-se confortável para o fazer e, portanto, o que é um indicador muito, muito interessante. Agora, o que é interessante neste processo nem sequer é os 2 milhões, porque os 2 milhões... o que interessa é, de facto, a confirmação em sentença de que o Porto utilizou indevidamente informação, fez concorrência desleal e utilizou a informação privilegiada sobre o Benfica em seu benefício, nos casos em seu benefício, noutros casos para achincalhar o nome do Benfica e, portanto, nesse aspecto eu acho que há uma decisão que é clara, que é importante nessa matéria. Eu só estou agora muito curioso para ver, na sequência de uma decisão destas, e não é importante que se diga que ainda não transitou julgado, que agora vai haver recurso ou que seja disso, mas, por exemplo, a CMVM está completamente silenciosa sobre esta matéria. Estamos a falar de 2 empresas cotadas em bolsa, a Benfica SAD e a Porto SAD. E, portanto, com base numa sentença desta natureza, a CMVM tem toda a matéria para abrir um processo de contraordenação contra a SAD do Futebol Clube do Porto. Estou à espera e estou expectante para saber o que é que a CMVM faz em defesa da verdade do mercado. E é essa a sua função. E o mesmo relativamente ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, também relativamente àquilo que... Sendo que para a Justiça Desportiva o Benfica só pode avançar depois deste caso transitar em julgado, quanto a esta sentença, se não for assim, o Carlos Barbosa da Cruz também nos pode ajudar nesse ponto de vista, mas esta sentença mostra ou não que houve concorrência desleal do Porto na forma como divulgou os e-mails do Benfica, Carlos? Olha, Mariana, eu hoje li as 140 páginas da sentença, aproveitei o feriado. Devo dizer que é uma sentença extremamente complexa e há aqui algumas ideias que é preciso esclarecer. A primeira das quais é que o magistrado considerou que não havia reflexos na vertente desportiva da prática dos ilícitos cometidos pelos agentes. E, portanto... E que não havia também danos na marca Benfica que já lá iremos. Portanto, tenham sido provados. Sendo assim, eu vi muitas notícias e muitas opiniões de que, digamos, isto deveria transitar para a justiça desportiva para que o prevaricador fosse devidamente julgado e eventualmente condenado. E vejo com alguma dificuldade se esta sentença, claro, sujeita ainda a recurso de apelação, esta sentença conclui que não houve impacto desportivo nos ilícitos praticados. Sobre essa intenção de o processo avançar para a Justiça Desportiva, tinha também tinha especificamente a ver com o facto de a sentença provar e dar como provado a que houve 2 e-mails que foram truncados por parte do Porto. Socorriam-se, no âmbito da Justiça Desportiva, de 2 artigos que deixavam ali em aberto a hipótese de uma punição desportiva. Depois, queria também esclarecer o Jaime de que não houve qualquer condenação porque não houve feita a prova de que o Porto tirou o benefício da informação privilegiada. No fundo, aquilo que a sentença diz é uma sentença muito detalhada. A sentença, no fundo... Devido e não autorizado. Desconstrói, com base a sentença, no fundo, desconstrói a tese do interesse público na divulgação. Completamente. Porque, inclusivamente... apurou que o Porto, que este programa, o programa era da responsabilidade do Porto, portanto que a Antena não tinha, portanto não havia trabalho jornalístico da Antena. E não só. O próprio Porto nas alegações reconhece que metade dos programas não tinham interesse público. O próprio Porto reconhece isso, não é? Chega a estas conclusões, chega a estes valores de uma forma muito linear. Claro. Pega nos e-mails e diz assim, 6 e-mails não têm interesse público, 40 mil euros de indemnização. 4 e-mails com algum interesse público, mas com a intenção de afetar comercialmente o concorrente, a 20 mil euros cada um. 43 e-mails que não são nem uma coisa nem outra, a 10 mil euros cada um. E tem especial atenção a 9 e-mails, 7 da bruxaria,
que ele entende que são publicados apenas para achincalhar o concorrente, que foram avaliados, apressados em 340 mil euros, e 2 de deturpação, que foram avaliados em 240 mil euros. Já não Tudo temos junto. muito tempo para introduzir também o Nuno Encarnação, Carlos. Não, era só para explicar como é que se chegou ao 1.430.000 euros Sim, mas isso não é o de rumo danos da não sentença. patrimoniais, mais o dinheiro que o Benfica teve que gastar para, digamos, proteger o seu domínio informático de eventuais... Portanto, tudo que se diga mais do que isto, nomeadamente impactos desportivos, impactos disciplinares, parece-me um bocadinho prematuro, não é? Ficou a não provado em tribunal que a forma como o Porto divulgou os e-mails nada teve a ver com o interesse público, mas sim apenas uma lógica concorrencial de querer prejudicar um concorrente direto. Na opinião deste juiz, neste magistrado, porque o jogo ainda vai a meio, para os telespectadores perceberem, isto ainda está na primeira parte. Por isso o Porto irá recorrer seguramente, ainda haverá mais outros expedientes para analisar os recursos que aí vêm. Agora, é uma parte importante esta que o Carlos observou também, que é, só se poderia provar dano desportivo se os jogadores fossem afetados psicologicamente. Eu também tive a ler a sentença atentamente e isso não se provou. Aliás, os jogadores eram os primeiros a dizer que no balneário nem se falava disto, nem havia problema nenhum. Havia até justificações que os próprios jogadores deram em entrevistas, e o Rui Vitória, que até o Sr. Dr. Juiz podia ter colocado na sentença. Há aqui só uma coisa que é importante relevar, que é esta. Na questão da bruxaria, onde o Porto é altamente penalizado, eu também não sei se há aqui algum preconceito na interpretação da bruxaria, porque eu não acredito na bruxaria, mas o futebol é feito e refeito de muita bruxaria das pessoas que acreditam. E aqui esta ideia do Sr. Dr. Juiz, com devido respeito, assenta muito naquela ideia de que a bruxaria é uma coisa que não vale de nada, que os clubes não dão razão nenhuma à bruxaria, que é achincalhante de falar de bruxaria, mas não. No futebol, e há muitos anos que nós ouvimos falar nisso, há mais de 20 anos ouvimos práticas de bruxaria e contratações de bruxos de vários clubes de Mas futebol. aquilo que esta os termos aqui foi publicado a sentença diz também é que fatos relativamente à bruxaria que não foram tornados públicos da parte do Porto e que podiam fazer muita diferença pela forma como se olhava para aquela questão, porque não foi sequer confirmado se a assinatura era ou não de um dirigente do Benfica, se aquele contrato estava ou não assinado, e o Tribunal considerou que foi de forma intencional que o Porto ocultou essas informações, da forma como considerou intencional aquela truncagem de 2 e-mails. Daquilo que eu vejo da questão da bruxaria é que há, segundo a opinião do juiz, que há uma alusão de achincalhar o Benfica com isso. Eu continuo a não ver assim, por uma razão muito simples, porque se o Benfica acredita nessas práticas e se contratou, e até no passado contratou, por aquilo que nós sabemos da história dos clubes, e o Guimarães, Vitória de Guimarães, houve uma quantidade deles que são públicos. Nunca vi nenhum bruxo contratado pelo Benfica. Não, toda a gente sabe. Pelo Porto vi, mas... Jaime, sabes bem, nos últimos 20 anos, que isto era um tema recorrente. Eu não acredito, não tenho nada a ver com isso, agora respeito muito quem acredite. E pelos vistos havia muita gente no futebol que acreditava e contratava estes senhores para a prática. Mas para mim isso não é a parte mais relevante. Eu acho que a questão... Não é a parte mais relevante da sentença. A parte mais relevante da sentença é quando o juiz diz que dolosamente o Francisco Marques alterou aquele e-mail sagrado que vocês citam aí tantas vezes como o exemplo do povo. Um e-mail que eu não vejo qual é Como a declaração havia já referiu, este caso ainda está em recurso, por isso vamos ter a oportunidade de falar sobre ele. 10 segundos, Carlos, no máximo. Ponto importante a favor do Porto, talvez o único, é que o juiz considerou legítimas e verdadeiros o teor dos e-mails. Ora bem, está. Também ninguém os desmentiu. Cada um deles, claro. Isso é um dado adquirido. Meus senhores, hoje a nossa conversa vai ficar por aqui. Voltamos para a semana, tal como volta o Vítor Pinto, que hoje esteve connosco em direto dos estúdios da CMTV do Porto. Esta Liga de Ouro vai ficar por aqui, mas já sabe que amanhã, um pouco antes das 6 horas da tarde, há nova edição do Mercado. Até lá, continuo com a CMTV. Este programa